Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur logo pela manhã, hoje domingo, dia 10, Nós estamos no mês de fevereiro, aproximando-se do Pessa do ano de 2019. Bem, hoje nós iremos fazer um shiur a respeito dos dízimos, ofertas e contribuições. Veja bem, nós não vamos dar detalhes específicos, mas para quem já é um estudioso das Escrituras, da Torá, do Taná e da Brit Hadashah, no caso, a Torá, os 5 livros de Moisés, o Taná, o Velho Testamento, e a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Nós iremos fazer uma explicação breve e nós não iremos entrar em detalhes. Os detalhes ficam para um estudo mais minucioso, um estudo mais aprofundado. Porém, vamos dar explicações para que você possa entender um conjunto de um todo. Vejam só. Antes da Torá ser ortogada, a Torá ela foi ortogada pelo Eterno. Isso aconteceu na saída do povo do Egito, e aí o Eterno dá leis concernente a todo tipo de vivência do povo de Israel. Leis de agricultura, leis concernente ao templo, leis concernente à família, concernente a campos, concernente à matança, A matança de pessoas, no caso de um homicídio culposo, de um homicídio doloso, a matança de animais. Há animais que se devem comer, há animais que não se devem comer, animais impuros e animais puros, e etc. Então, quando o Eterno ortogou a Torá, ele disse: agora vocês terão vida por meio dela, ok? Antes da Torá ser ortogada, nós tínhamos os nossos patriarcas, que os sábios chamam de corda de 3 dobras, que é difícil de se arrebentar, que é Avraham Avinu, Abraão, Itzaque, que é Isaac, filho de Abraão, e Jacove, filho de Itzaque. Antes de Abraão, existia Noar, que é Noé, existia Abel. Veja, Abel ele foi o primeiro representante na terra a fazer um sacrifício de expiação. Ou seja, ele ofereceu para o Eterno um sacrifício de expiação. Depois veio Noa, sem falar de outros, que a nossa tradição do judaísmo explica claramente, mas eu não vou entrar nesse detalhe, que existia outros que também tinha este método de sacrifício aplicado, conforme o legado que se passava de pai para filho. Então Noa, ele também ao sair da arca, ele sacrifica um animal, e o Eterno também dá ordens concernente à alimentação. E aí, também vem, depois de Noa, vem Abraão. Veja, a época de Abraão vivia nesta época, ele estava infelizmente vivendo no mundo de idolatria,
de muita idolatria. Infelizmente, ele estava vivendo com muitos ídolos, principalmente da sua família. E o Eterno disse para ele: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai ao lugar que eu te mostrar. Neste lugar, que é Canaã, o Eterno designou Abraão. Vejam, o seu sobrinho Lot, que é Ló, ele foi sequestrado, digamos assim. Ele foi sequestrado e ele foi sequestrado. Infelizmente vai haver algumas falhas por causa da internet, mas acompanhe, vai estar gravado. Ele foi sequestrado e ele também guerreou com 318 homens. 318 homens. E ele foi vitorioso, resgatou seu filho Lot. E os reis que eles venceram, outros reis vieram festejar num campo. E naquele campo havia um sumo sacerdote de Ra Elion, do Deus Altíssimo, do Eterno Altíssimo. E esse sumo sacerdote, ele chamava-se Melquisedeque, rei de Salém, cidade de luz. E Abraão, ele pegou todos os espólios, de acordo com o historiador Flávio Joséfo, e de acordo com alguns livros do judaísmo, que está em harmonia. Ele pegou alguns ele pegou alguns espólios e, de acordo com os livros, o Midrash, o Rumash, e até alguns escritos do Talmud também testificam sobre isso, ele deu 1/10 para o sumo sacerdote Melquisedeque, rei de Salém. Agora a pergunta é: por que ele deu o dízimo para o sumo sacerdote Melquisedeque, a qual não tem genealogia, mas ele já tinha dado? E vejam só, Paulo ele chega a dizer, Shaul, que os levitas e o sumo sacerdote, após a outorga da Torá, seriam filhos de Abraão. Ou seja, ele antecipou o dízimo para o sumo sacerdote, sendo que a geração de Levi, de sumo sacerdote, estava dentro de Abraão. Então, ele deu os espólios, 1/10, como uma forma de gratificação. Melquisedeque levou pão e vinho, e eles festejaram de acordo com Flávio Joséfo, de acordo com as escrituras. Depois disso, houve-se o caso de Yaakov. Yaakov, ele disse: se o Senhor me abençoar, eu darei 1/10 do dízimo. Vejam, o que eu quero entender, que você entenda, eu quero que você entenda que eles se disponibilizaram, né? Eles fizeram de boa vontade, não tinha a Torá ortogada, ninguém mandou eles darem o dízimo, eles fizeram de forma voluntária, justamente porque amavam o Eterno. E para quem Yaakov deu o dízimo? Não fala as escrituras, infelizmente, ela não fala para quem ele deu. Ele não deu para o Eterno, porque o Eterno não precisa de comida e nem de bebida. Ele deve ter dado para um sumo sacerdote, não sei quem foi. A Torá não explica esta parte. Mas sabemos que ele prometeu dar 1/10 de tudo, caso o Eterno o abençoasse. E Yaakov foi abençoado, teve os 12, e os 12 desceram ao Egito,
com 70 pessoas, e lá eles se tornaram uma multidão inumerável, né? E aí Faraó escravizou eles, e aí prendeu eles, colocou eles a serviço braçal muito pesado. E veja, o Eterno teve que livrar Israel. Então ele livrou Israel das mãos dos egípcios e os resgatou. Neste exato momento, quando o Eterno vai ortogar a Torá, ele ortoga a Torá, e ele dá leis concernentes ao dízimo. Existem 3 maneiras de se dar o dízimo. E quem se beneficiava desses dízimos? O sumo sacerdote, o sacerdote, os leviinhos, levita, o órfão, a viúva. Essas pessoas se beneficiavam do dízimo que o povo de Israel traziam mensalmente e até anualmente para o templo. Por isso que eu falei que eu não vou entrar em detalhes, porque tem muitos livros, e aí a gente vai ter que ficar lendo capítulo, versículos. Não, eu estou dando uma explicação prévia para você entender. Com o tempo, houve o primeiro templo. Primeiro foi o Mishkan, o tabernáculo. Ele era removível. Ele estava aqui, ele estava ali. Ele se transportava, ou seja, quer dizer, transportavam ele. Tá? Ele não era fixo. Então, o Mishkan, ele era uma tenda, e essa tenda ela estava em vários lugares assim que o Eterno determinava. Primeiro houve o primeiro templo. O primeiro templo existiu. Depois houve o segundo templo e todo o povo de Israel levava seus dízimos lá. Chegou a vez do segundo templo, na época de Yeshua. Vejam, naquela época as pessoas se autodeclaravam justas pelas suas obras. Elas se autodeclaravam. Nós temos um caso interessante, onde Yeshua diz: 2 subiram ao monte para orar. Não levantava nem a cabeça e dizia: ser compassivo comigo. O outro, que se eu não me engano era um fariseu, ele dizia: eu dou o dízimo de tudo, se auto-justificando. Veja, Yeshua pergunta: quem desceu do monte justificado? Com certeza foi o que disse para ter misericórdia dele. Pois bem, essas pessoas, elas estavam já contaminando o templo com suas idolatrias, com suas maneiras de aplicação errônea da Torá. Exatamente, eles colocavam as tradições em primeiro plano e a Torá em segundo plano. E aí Yeshua veio, todo mundo já sabe a história, condenou certas práticas de muitos, né? Yeshua condenou, mas mesmo assim as pessoas levavam dízimo. Yeshua morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e ficou os talmidins para divulgar as boas novas. O templo ainda existia, mas já estava contaminado. Yeshua disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seja derribada. Uma das profecias de Daniel disse que a cidade de Jerusalém seria pisada pelos goim. Então, e aí essa profecia estava prestes a acontecer. Então os talmidins estavam vivendo. Vejam, naquela época já existiam sinagogas. E essas sinagogas, elas tinham
né, o prazer de pedir contribuições para o sustento da sinagoga, em caso de pessoas que passassem necessidades. Os talmidins criam em Yeshua e alguns o negavam, principalmente do judaísmo tradicional da época. Então, eles acabaram perseguindo os talmidim e os talmidins migraram para beira de rios, né, na mata, em casas de pessoas, casas grandes, aonde eles se agrupavam e lá faziam o serviço para Adonai, para o Eterno. Por quê? Porque o judaísmo tradicional eles estavam perseguindo, então não aceitavam. E eles pediam contribuições. As ofertas e dízimos eram direcionadas ao templo. Paulo, ele nunca pediu dízimo. Nunca, ninguém nas escrituras você vai ver eles pedindo dízimo. Porque o dízimo ele é relacionado nas escrituras que eu digo, as escrituras da Brit Hadashah, o Novo Testamento, você não vai ver de Mateus até Apocalipse ninguém pedindo dízimo. Você não vai ver, porque o dízimo era relacionado ao templo e não a sinagogas e nem a comunidades. Então você não vai ver nenhum dos nossos emissários pedindo dízimo. Você não vai ver. Isso é fato. Vejam só. Houve a destruição do segundo templo no ano de 69, entre 69 e 70, depois de Yeshua, depois da Era Comum, como eles falam. E aí, os judeus migraram para vários lugares do mundo. E ali estabeleceu sinagogas, né? E os judeus tradicionais, eles aderiram à nomenclatura dízimo, em vez de contribuições. Então, por isso que você vai ver algumas sinagogas aderindo à nomenclatura dízimo. Algumas explicam o que era dízimo e eles não falam contribuições, é uma e outra, né? Eu acompanho, já estive em sinagoga e eles falam dízimo. A nomenclatura, mas eles deixam bem claro que o dízimo era relacionado ao templo e não à sinagoga. Algumas sinagogas ainda fazem isso. Nomenclatura. Porém, nós do judaísmo nazareno, da casa de Efraim, nós não temos essa nomenclatura dízimo. Por quê? Porque os nossos talmidim, nossos mestres, nossos rabinos, eles não falam de dízimo. Então nós não devemos aderir a esta nomenclatura. Vejam, as contribuições, ofertas é também direcionada ao templo, né? Oferta de pães asmos, ofertas de azeite, ofertas de vinho, ofertas de animais, ofertas de pombinhas. Então, existia vários tipos de oferta. Não vou entrar no detalhe, é só para você entender. Então, não existe oferta relacionada à sinagoga e nem dízimo relacionado à sinagoga. Para nós do judaísmo nazareno da casa de Efraim, nós não aderimos a esta nomenclatura. O que aderimos? Aderimos à contribuição. Em que sentido? Para ajudar as pessoas necessitadas. Nós ajudamos as pessoas necessitadas. Nós ajudamos quem está passando por necessidades na nossa comunidade. Assim como os antigos, nossos mestres e rabinos, Shaul, Kefas, que é Paulo, Pedro, Yaakov, Tiago, Lucas, Mateus, João e etc. Então, nós fazemos como eles faziam. Nós aderimos o nome contribuição. Vejam,
O líder, o Rosh, digamos assim, o líder cabeça significa Rosh, o líder da comunidade. Veja bem, eu sou um líder da comunidade, como nós já falamos, nós não estamos ligados a ninguém, nem judaísmo messiânico, nem judaísmo líder de outro judaísmo, nazareno, messiânico, quem quer que seja, nós não temos ligação com ninguém. Somos uma comunidade independente que adere aos princípios do eterno. Veja, o líder, eu trabalho, né? Eu tenho as minhas funções. Eu trabalho, eu tenho várias funções e trabalho em 2 serviços. E ajuda a comunidade com a palavra do Eterno, compartilhando os princípios da palavra do Eterno. As contribuições não são direcionadas para a minha pessoa. Eu não faço questão nenhuma de ter isso. Agora, pode ser que no futuro alguém precise. E isso é natural. Um exemplo, um líder, ele gostaria de se mudar e ele não tem profissões e ele vai trabalhar em prol da obra do Eterno, em divulgação das boas novas. Então, nós podemos ajudá-lo a se manter. Isso é certo, isso é justo. Paulo ele disse que quando ele estava viajando, ele disse: olha pessoal, não mandem mais as contribuições porque já chegou ao limite. Né? Então ele mesmo falou que recebia, em hora ele disse que recebia, em hora ele disse que não queria receber. E nisso nós entendemos que ele trabalha com vários tipos de pessoas em comunidades diferentes. Existe aquelas que são mesquinhas, existe aquelas que passam na cara, né? Pessoas que infelizmente saem do cristianismo, infelizmente vêm do ramo da Grécia, do ramo de Roma, mas não perde os costumes. Ela leva consigo. E aí Paulo disse: olha, eu me privei, né? Apesar que eu tenho o privilégio de ter, ele fala isso, né? Tanto é que alguns homens e líderes, eles eram sustentados pela comunidade. Então é natural, ele chega a dizer que o soldado ele tem que receber do trabalho devido, assim como eram os Kohanim. Os Kohanim, os levitas, os sumos sacerdotes, eles eram sustentados pelo povo de Israel. Então é natural, pessoal, é natural. Agora, o que está ocorrendo com os dias atuais? As pessoas banalizam, as pessoas vivem banalizando aquilo que é uma essência. Infelizmente, as pessoas vêm desta maneira para uma comunidade judaica. Hoje nós temos o total compromisso de tomar um cuidado óbvio. Nós não estamos agregando pessoas, pelo contrário, as pessoas nos procuram e é muita gente, só que nós temos um cuidado extraordinário agora. Primeiro vamos estruturar. Primeiro vamos ensinar essas pessoas a desmamar do leite de Babel, a desmamar do leite de Roma, do cristianismo. Ela tem que desmamar. Outrora nós tínhamos muita gente que infelizmente não desmamou do leite de Roma e continua sendo piores do que hoje. Muito piores, muito piores. E casos vêm até nós falar muitas coisas que está ocorrendo. Infelizmente as pessoas estão indo de mal a pior. E Paulo já havia falado: e todos verão quão estúpidos são. Paulo já disse isso. As pessoas de mente fechada, as pessoas que se fantasiam. Meus irmãos, nós somos a última casa.
O Eterno vai se revelar para os goim, já está se revelando. Ele vai só apenas tirar as vendas dos povo judeu para que eles enxerguem Yeshua. Mas de maneira nenhuma você é judeu. Tira isso da sua cabeça. Você é um perdido. Você, como diz as escrituras, é um miserável nu. É isso mesmo, você é isso. Nós somos isso. E pela misericórdia o Eterno vai. Pela misericórdia isso depende muito dele. É uma particularidade do Eterno nos aceitar ou não. Não cabe a você. O que você tem que fazer é buscar, é temer, é se consertar. É isso que você tem que fazer. E não se auto-intitular. Né? Isso é feio. Isso é ridículo. Usar roupas de um povo, como eu já vi. Tem um irmão nosso que ele veio aqui e ele disse, olha, eu fui numa comunidade, sinagoga, ele falou sinagoga. E lá tinha um documento que embaixo eu tinha que negar Yeshua. Embaixo. Aí eu fiquei, não acredito. Ele falou, é. Aí eu falei, qual é o nome? Ele falou, fulano. Qual é o nome? Fulano. Aí quando eu olhei a pessoa, aí eu puxei a ficha dessa pessoa. Ela era um ex-pastor. Ex do cristianismo. Ex-cristão. E ela deixou a barba crescer, colocou um chapéu igual aquele chapéu do Senhor dos Anéis. Eu tô rindo assim, mas o negócio é sério. Deixou os peotes, deixou o chapéu preto. E aí embaixo tava lá, você para vir para a sinagoga aqui, você tem que negar Yeshua, você tem que assinar. Olha o ridículo de um imbecil, desculpa a expressão da palavra, de um imbecil desse, de um ignorante, um lunático, uma pessoa dessa é louca. Como que eu vou negar Yeshua? Se os nossos sábios sabem que o Eterno se manifesta de várias maneiras. Como, gente? O retrato de Yeshua está impresso, digamos assim, no passado. Antes de Abraão, ele era, e um abestado, desculpa a expressão, mas é verdade, que é um ex-cristão, fala para um outro ex-cristão negar Yeshua, gente. É o ridículo, isso é abominável. Paulo chegou a dizer, cuidado para vocês não pisar no sangue de Yeshua.